Olá, irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar Quem Disse que Você Poderia Fazer Isso? Terça-feira, 27 de agosto. E a pergunta é, que desafios os líderes apresentaram e como Jesus reagiu? Então, imagine só, Jesus numa situação em que os líderes agora questionam o que Jesus está fazendo ou o que ele está falando, como se Jesus estivesse errado, né, em fazer aquelas coisas naquele momento ou então falar. No dia seguinte, a purificação do templo, nós sabemos que Jesus, naquela semana, na última semana da sua vida, Jesus foi pela última vez ao templo na terça-feira. E lá ele encontra aquela situação do qual nós vimos na lição passada, né? Quando ele expulsou os cambistas, e a partir daquele momento ali Jesus não voltaria mais àquele templo. Aquele templo seria destruído no ano 70, né, pelos romanos. E quando Jesus disse para os seus discípulos que ali não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada, aquilo impressionou os discípulos. Mas Jesus enxergou a armadilha daqueles homens, como muitas pessoas hoje tentam nos pegar em alguma armadilha. E Jesus, lendo o coração, com o poder de ler os corações, Jesus agora daria a eles a resposta correta e necessária para poder adverti-los. Jesus não tinha o propósito de destruir aqueles líderes religiosos. O propósito de Jesus sempre foi de salvar. E muitas vezes diz Ellen White em seus comentários que Jesus tinha lágrimas nos olhos, porque sempre o propósito de Jesus não era de destruir ou de envergonhar, mas de salvar. E quando Jesus disse para eles que iam responder a pergunta deles, se eles dissessem de quem era o batismo, se era de João ou dos homens, então eles ficaram agora presos numa situação. Eles talvez pensem, Jesus também está querendo nos colocar numa armadilha, e na realidade não. Então Jesus disse, eles disseram que não sabiam. E Jesus disse para eles o seguinte, se vocês não sabem, tampouco eu vou responder para vocês a pergunta que vocês me fizeram. Em qual lugar os líderes, né, encontramos a resposta com relação à parábola que Jesus contou para adverti-los? E que efeito isso teve? Tá? Em Marcos 12, do versículo 1 até o 12, né? A parábola da vinha e dos trabalhadores maus. Né? Tudo isso estava envolvendo o povo de Israel, aquele povo que aparentemente era como aquela figueira que Jesus encontrou, folhosa, bonita, mas que não tinha frutos. E o seu coração era um coração mau, egoísta, rancoroso, e eles queriam matar Jesus, né? Estavam ali tentando pegar Jesus em alguma situação para matá-lo, nunca com o propósito de tentar serem verdadeiramente cristãos, mas sempre com um propósito maligno, vindo do lado diabólico de Satanás. Jesus contou a parábola da vinha e dos lavadores maus, dos servos que foram até aqueles homens e eles não receberam. Depois o filho, que era o próprio Cristo, foi lá e eles pegaram e mataram aquele filho, porque eles queriam ficar com a herança, com tudo, né? Que hipocrisia essa história nos ensina com relação à religiosidade de muitos, né? Que hoje pregam palavras bonitas, falam de amor nas igrejas que nós vamos, às vezes, assistimos na TV, na internet, mas na realidade eles só estão pensando em bens financeiros. Isso deixa muito triste, não só o coração de Deus, mas o nosso também. A história se desenrola de uma forma bastante incomum, né? Jesus mostra ali que aqueles servos que ele estava falando eram os seus apóstolos, eram também os profetas do passado, que traziam as mensagens para tentar advertir o povo. E o que eles faziam? Eles rejeitavam, eles apedrejavam, eles matavam. E agora vem quem? O Filho de Deus, o próprio Cristo, o Messias, para salvar a humanidade. E Jesus estava dizendo para eles o que eles iam fazer com esse filho, né? E daqui a alguns poucos, 2 ou 3 dias, eles iriam matá-lo. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que estava seguindo o povo judeu, o povo de Israel. Estavam seguindo um fim trágico que aconteceria no ano 70, onde Jerusalém seria destruído e praticamente toda aquela raça seria exterminada. Mas o juízo é inevitável, né? Como nos diz a lição. Alguns iriam se aprender a lição e aceitar Jesus como seu Salvador e outros não. Qual é a realidade sua hoje? Você vai aceitar a Jesus como seu Salvador, como o Messias da sua vida, como além de seu Salvador, o Senhor da sua vida, ou você vai fazer que nem o povo de Israel? Vai rejeitar a oportunidade tão importante que nós temos hoje, como eles tiveram. Infelizmente, 40 anos depois, eles tiveram um fim muito trágico. Quase que toda a nação judaica foi exterminada. Poucos sobreviveram. Que nós possamos juntos aproveitar a oportunidade de hoje que Jesus nos concede. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, de podermos nos voltar para Ti antes que seja tarde demais. Que o Senhor possa fazer com que nós venhamos aprender com os erros do povo judeu do passado e com tantas pessoas que tiveram a oportunidade de salvarem as suas vidas, não só
desse mundo, mas principalmente com relação à vida eterna. Que nós possamos juntos também continuar levando a mensagem de salvação, para que outros tomem essa decisão antes que seja tarde demais, em nome de Jesus. Amém.